E disse o apóstolo São Paulo em uma ocasião, escrevendo lá aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Podem sentar-se, quero ter a bondade. Pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. É necessário conhecer, no tempo em que a pessoa vive, as coisas que correspondem no programa divino. Porque, de outra forma, viveríamos aqui sobre a Terra como viveram as pessoas de outras gerações, de outras eras e outras dispensações, que não conheceram a obra de Deus, a vontade de Deus para o tempo em que eles viveram. E pela falta de conhecimento, Deus diz lá no livro do profeta Oséias, o povo foi destruído por falta de conhecimento. E também diz o Senhor Jesus Cristo que o povo hebreu, Jerusalém, não conheceu o tempo da sua visitação, o tempo da manifestação de Deus em carne humana, no tempo do Verbo, a palavra feito carne. E diz, sendo que não conheceste, exército te rodearão. E também disse que não ficaria pedra sobre pedra lá em Jerusalém, e o templo seria destruído. Tudo isto pela falta de conhecimento. Porém, as pessoas lá daquele tempo, os sacerdotes, aqueles levitas, aqueles fariseus e saduceus e o sumo sacerdote, eram pessoas de muito conhecimento. Haviam estudado muito, conheciam bastante, eram muito inteligentes, porém não conheceram o tempo da visitação divina em carne humana, o qual era a vontade de Deus para aquele tempo, a qual tinha que ser conhecida pelas pessoas que viviam naquele tempo. Conhecer aquela manifestação de Deus em carne, a visitação divina, era ter o conhecimento maior que um ser humano podia ter. E o ser humano era o mais inteligente que havia sobre a Terra. Porém, esse conhecimento, essa inteligência, sendo uma inteligência e conhecimento divino, tinha que vir da parte de Deus. Tinha que vir do céu, porque na Terra não se ensinava isso. Você pode ver que no tempo do Senhor Jesus Cristo, ninguém nos seminários, nas instituições religiosas daquele tempo, ninguém autorizado pelas organizações religiosas daquele tempo, pelo sumo sacerdote,
pelo ministério sacerdotal daquele tempo, ninguém estava ensinando as coisas que as pessoas tinham que conhecer naqueles dias. Quem começou a ensinar a respeito disto? Foi João Batista. E o Senhor Jesus Cristo continuou depois que João Batista o havia apresentado como o homem que viria depois dele para tirar o pecado do mundo e para batizar com o Espírito Santo e fogo. Somente duas pessoas, dois ministros, estavam ensinando o que as pessoas tinham que conhecer. E o estranho do caso foi que nenhum desses dois ministros foi ordenado pelas instituições religiosas daquele tempo. No entanto, eram as únicas duas pessoas, os únicos dois ministros que haviam surgido na história da raça humana daquele tempo com o correto conhecimento do que se tinha que ensinar naquele tempo e do que Deus estava levando a termo naqueles dias, o qual é o mais importante para o ser humano, o qual o ser humano deve conhecer. Porém, vejam vocês, as pessoas que estiveram encarregadas desse ensinamento, dar o conhecimento dessas coisas, não tinham sido ordenadas por nenhuma instituição religiosa como ministros, ordenadas para ensinar as coisas religiosas, as coisas espirituais. É que ambos eram profetas. E aos profetas não los enviam, nem os ordena nenhuma instituição religiosa aqui na terra, porque foram ordenados diretamente do céu, conforme a ordem divina. Então, para revelar a vontade de Deus, para o tempo em que Deus deseja dar a conhecer o que Ele está fazendo na terra, Ele sempre enviou uma pessoa ordenada diretamente do céu, desde seu trono. E sua ordem, ou sua identificação como ministro, é do céu. Ainda que não tenha daqui da terra nem sequer um cartão que o identifique como ministro. João Batista e Jesus de Nazaré eram esse tipo de ministros. Agora, falando a Escritura de Jesus de Nazaré, ainda que não era um ministro ordenado pela religião hebraica, ordenado pelo sumo sacerdote que estava lá em Jerusalém, no entanto, era o sumo sacerdote maior que podia pisar nesta terra. Era um sumo sacerdote maior que o sumo sacerdote que o povo hebreu tinha. E não menosprezando ao sacerdote hebreu que a religião hebraica tinha, mas que a obra divina
que correspondia para esse tempo não podia ser realizada pelo sumo sacerdote da religião hebraica, não podia ser levado a termo pelo sumo sacerdote do judaísmo, não podia esta obra ser realizada pelo sumo sacerdote segundo a ordem levítica, mas que se necessitava um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ali, sobre a terra naqueles dias, estavam os dois sumos sacerdotes maiores, um da terra e o outro do céu. E a obra de Deus sempre foi realizada diretamente desde o céu, sendo enviado o mensageiro que corresponde para cada era ou dispensação, para, assim que a obra não seja obra de homens, mas a obra de Deus através de homens, de seres humanos. A obra daquele tempo era a obra que todos tinham que conhecer. E não conhecer a obra divina daquele tempo significava algo muito triste, muito lamentável para o povo hebreu. Significava que quando a obra de Deus é levado a termo na terra em uma era ou dispensação, juntamente com essa obra vem a bênção e a maldição. Juntamente com essa obra vem um benefício para aqueles que vivem sobre a terra. Para uns, positivo. Para outros, negativo. Depende da atitude assumida pela pessoa diante da obra divina que está sendo realizada. Quando essa pessoa escuta o que está acontecendo na forma que deve ouvi-la, ou seja, como a mensagem que vem diretamente do enviado de Deus para esse tempo em que está levando-se a termo essa obra. Agora, essa mensagem chega à terra através desse mensageiro, porque ele o captou. Estando na terra, o captou em outro mundo, em outra dimensão. E depois que ele começa a revelá-la, então aparecem em cena os que foram ordenados para receber essa mensagem. Porque o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Sempre que a voz do Senhor é ouvida na terra, há ovelhas do Senhor sobre a terra. Porque, de outra forma, de nada valeria uma mensagem sobre a terra se não há quem a receba. Agora, também aparecem nesse chamado, aparecem do meio dos que foram chamados, os que teriam sobre sua responsabilidade levar a mensagem por diferentes lugares, para que essa mensagem chegue até o último dos escolhidos que vivem sobre a terra nesse tempo.
porque é necessário que todos aqueles que estão escritos no livro da vida ouçam e conheçam o que devem conhecer nesse tempo, sobre a obra que Deus está realizando, sobre as coisas que estão sendo realizadas no programa divino, conforme como está prometido. Nenhum eleito poderá permanecer enganado, errado, crendo em bobagens incorretas, quando chega a mensagem que revela as coisas que todos devem conhecer no tempo em que apareça essa mensagem. Quando aparece essa mensagem, então o entendimento das pessoas se abre para conhecer o que devem conhecer. O entendimento dos eleitos é aberto com essa mensagem, porque essa mensagem tem a chave para abrir e ninguém poderá fechar. E para fechar, quando queira fechar, e ninguém poderá abrir. Pode fechar uma era, se é uma mensagem de uma era, e abrir uma nova era. E ninguém poderá abrir novamente a velha era que foi fechada, e ninguém pode fechar a nova era que começou. E quando é um mensageiro dispensacional, com uma mensagem dispensacional, ele fechará a dispensação que terminou e abrirá a nova dispensação. E ninguém poderá abrir a velha dispensação para que funcione diante da presença de Deus, e ninguém poderá fechar a nova dispensação que ele abre. E ninguém poderá impedir que essa nova dispensação funcione diante da presença de Deus, para o benefício de todos os que entram a essa nova dispensação. Ninguém poderá impedir os benefícios dessa nova dispensação para as pessoas que entram a essa nova dispensação. Isso é o que se deve conhecer em cada era ou em cada dispensação, quando isso acontece. E nós temos para nosso tempo as coisas que devemos conhecer. Devemos conhecer que aconteceu uma mudança de dispensação. Uma dispensação passada foi fechada e uma nova dispensação foi aberta ao público para que entre a essa nova dispensação e obtenha todos os benefícios, todas as bênçãos divinas prometidas na Escritura para essa nova dispensação. Cada dispensação tem suas promessas. Cada dispensação tem seus benefícios. E temos que compreender uma coisa. Estamos vivendo em um tempo onde
terminou uma dispensação e começou uma nova dispensação. Isso nós devemos conhecer. E devemos conhecer as promessas divinas que há nessa nova dispensação. Quando há 2000 anos atrás apareceu a estrela de Belém no céu, como uma mensagem celestial anunciando a obra de Deus que estava começando na terra a se manifestar, ali estava se movendo uma nova dispensação, a qual pouco tempo depois começou. Quando Jesus de Nazaré foi batizado lá no Jordão por João Batista, ali estava terminando uma dispensação e começando uma nova dispensação. E ainda que muitas pessoas não entendiam e estavam esperando uma ressurreição naqueles dias, eles não compreendiam que aquelas grandes promessas que estavam assinaladas na Bíblia correspondiam para o tempo em que um mensageiro dispensacional apareceria em cena terrenal com uma nova mensagem, onde essas grandes bênçãos seriam realizadas, a ressurreição dos santos do Velho Testamento, a qual aconteceu há 2000 anos atrás, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porém, muitas pessoas não conheceram aquele tempo, não conheceram o tempo em que aquela grande obra divina levou-se a termo. Portanto, não puderam receber a bênção divina para aqueles dias. E tendo o Messias, que havia sido refletido na estrela que apareceu, chamada Estrela de Belém, eles nem entenderam o que aquela estrela significava, nem entenderam o que significava a aparição daquele homem, daquele jovem de Nazaré chamado Jesus. Da mesma forma que viram a estrela que apareceu no céu e não deram nenhuma importância, não deram nenhum significado bíblico, assim também viram a estrela, porém em forma humana, porque aquela estrela do céu representava o Senhor Jesus. E quando o viram, tampouco lhe deram nenhum significado, nenhum valor bíblico. Porém, era o cumprimento das profecias bíblicas, messiânicas para aquele tempo. E aos seus veio, e os que diziam que o estavam esperando, não o receberam. Na forma em que o estavam esperando, não foi a forma em que ele apareceu para eles. Porém, na forma que a profecia bíblica dizia, foi a forma em que ele apareceu. E a interpretação dessa profecia foi a aparição do Senhor Jesus.
Ele era a Escritura interpretada. Ele era as promessas messiânicas feita carne. E isso era o que as pessoas tinham que conhecer. E isso era o que João Batista estava anunciando que viria. E isso era o que estava anunciando o Senhor Jesus Cristo, que estava se cumprindo nesses dias. Quando ele leu a escritura do profeta Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E começou a enumerar as coisas pelas quais havia sido ungido. Ele estava dizendo que aquela escritura estava sendo feita uma realidade cumprida em carne humana nesses dias. Isso era o que ele estava revelando nesses dias. Essas eram as coisas que as pessoas deviam conhecer naqueles dias. Porém, não as conheciam. Depois ele enviou aos 12 para revelarem, para darem a conhecer essas coisas. E depois enviou aos 70 para anunciar as coisas que estavam acontecendo. Porém, a mensagem que eles tinham que dar a conhecer era não a mensagem de cada um deles, mas a mensagem do Senhor Jesus, através de cada um deles. As coisas que Jesus ensinava, eles estavam chamados a repeti-las, a revelar às pessoas em suas próprias palavras. E eram as coisas que deviam conhecer naquele tempo. E por não conhecerem essas coisas, lhes vieram grandes problemas ao povo hebreu. Jerusalém foi destruída no ano 70 por Tito. O templo foi destruído também. E a razão que disse o Senhor pelo qual o templo foi destruído o templo de Jerusalém foi por não conhecer as coisas que deviam conhecer naqueles dias, conforme ao que Deus estava realizando. Agora, podemos ver que a bênção e a maldição estão no programa que Deus está realizando em cada era ou dispensação. E uma pessoa, ou um povo, uma nação, receberá ou a bênção ou a maldição de acordo com a posição assumida, com a atitude assumida diante daquilo que Deus está realizando neste tempo. E assim é para nosso tempo também. No cumprimento das promessas divinas, para nosso tempo estará a bênção para todos os eleitos de Deus, e também o juízo e as pragas para o reino dos gentios, para as pessoas que vivem nesta terra, que não assumirá a atitude correta diante das coisas que Deus estará realizando nestes dias em que vivemos. E você e eu devemos entender estas coisas. Estas são as coisas
que devemos conhecer. É muito bom estudar na escola, está bem estudar na universidade, conseguir um bom doutorado, uma boa profissão. Tudo isso está muito bem para viver nessa terra e a pessoa desenvolver-se o melhor possível e viver o melhor possível nessa terra. Isso é bom. Porém, o melhor de tudo é conhecer as coisas que devemos conhecer com relação ao programa divino para o tempo em que vivemos e receber o que Deus está realizando no tempo em que nos coube viver conforme ao programa que Ele tem. Ele não estará realizando uma coisa que Ele não disse que levaria a termo para esse tempo. O que Ele estará fazendo em nosso tempo será exclusivamente o que Ele prometeu para este tempo. E fora disso não há quem faça que Deus realize outra coisa. Portanto, você e eu poderemos saber as coisas que Ele tem que estar levando a termo neste tempo. Ele disse, o Senhor Jesus, que para o tempo final, o sinal do Filho do Homem seria visto no céu. Isso o realiza Deus. Deus tem o universo colocado em ordem que lhe corresponde, para que no céu ocorram as coisas que Ele disse que estarão acontecendo para este tempo. E o céu terá que deixar os seres humanos verem o sinal do Filho do Homem. E assim, como há 2000 anos atrás, o sinal do Filho do Homem no céu foi a estrela de Belém, que apareceu por um período de 2 anos aproximadamente. Neste tempo, o sinal do Filho do Homem no céu será a aparição desse cometa chamado Halley, que alguns cientistas dizem que foi a mesma estrela de Belém que apareceu há 2000 anos atrás. E alguns também o chamam o cometa do dilúvio, porque dizem que quando esse cometa aparece a seguir, vem pragas sobre a terra, porque é um mensageiro de juízo e de pragas para esta terra. Porém, olhando desde o lado positivo, é um mensageiro que anuncia também as grandes bênçãos que Deus tem para seus filhos. E, neste tempo, assim como a estrela de Belém estava desejando felicidade aos seres humanos daquele tempo, paz e boa vontade para os homens, também a visita deste cometa. Quando você e eu o vejamos a vista, a olho nu, este cometa, ainda que já se pode ver com equipamentos adequados para vê-lo, ou com um telescópio e com alguns equipamentos potentes para vê-lo. Porém, quando os vejamos a olho nu, ou se queremos ver
neste Natal e não possamos e não podemos ver a olho nu e usamos algum equipamento para vê-lo. Leamos aí neste cometa felicidades, Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos os que o veem desde o lado positivo, como um mensageiro celestial, anunciando a vinda do Filho do Homem nos dias finais, o que lhe possam ver como sinal do Filho do Homem no céu é para a felicidade eterna dos eleitos. E depois, os eleitos se alegrarão. Vendo ainda esse sinal, estarão se alegrando. E depois sua alegria continuará pelo milênio e por toda a eternidade, porque eles verão que daí, naquilo que estará anunciando esse sinal no céu, está toda a promessa divina que ele fez para seus eleitos do tempo final. Porque o mesmo estará anunciando a mensagem de grande voz de trombeta deste tempo final. Portanto, entenderemos a mensagem deste cometa quando ouçamos a mensagem da grande voz de trombeta. Veremos ou encontraremos o significado da visita do cometa Halley no fim desta geração. São coisas que devemos conhecer neste tempo, porque estará nos anunciando tudo o que Deus estará realizando nestes dias finais. Até as notícias dizem que aparecerá como uma estrela a cada lado. 2 estrelas o acompanharão, representando a vinda do Filho do Homem com seus anjos, com essas 2 estrelas, com esses 2 ministérios proféticos de Moisés e Elias, dos 2 ungidos. Por isso, devemos conhecer estas coisas. São coisas que nós devemos conhecer, porque ao conhecer todas estas coisas, conheceremos que temos a promessa maior de todas as eras, de todas as gerações. Temos a promessa de ouvir a grande voz de trombeta nos chamando e nos reunindo para sermos transformados e sermos passado a eternidade nestes dias finais. Essas são coisas que devemos conhecer neste tempo, porque são as coisas que correspondem na obra e vontade divina para este tempo. São as coisas que Deus estará realizando nestes dias finais. Por isso, são as coisas que nós devemos conhecer, as quais são reveladas na grande voz de trombeta, a mensagem final neste tempo em que vivemos. São as coisas que têm que ser reveladas, serem levadas por todas as nações, para que os eleitos
sejam chamados, recolhidos e depois transformados. São as coisas que realmente necessitamos conhecer. Porque são as coisas que nos trarão o que você e eu desejamos nesse tempo final. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça as coisas que devemos conhecer, que são as coisas que Deus prometeu realizar nestes dias finais. Fora disso, falar sobre as coisas de Deus, mesmo que seja bom, não é o mais efetivo para o ser humano, se não se falar o que se deve conhecer neste tempo. De que vale a pessoa falar sobre o que aconteceu lá no tempo de Noé? Se isso foi para aquele tempo. De que vale falar disso se você não o relaciona com o que Deus prometeu realizar neste tempo? De nada valeria falar da Bíblia se não se fala do que Deus prometeu para este tempo. E se não se dá o conhecimento do cumprimento do que Deus prometeu para esse tempo. De que vale falar? Todos os pregadores juntos falarem sobre as palavras que disse o Senhor Jesus Cristo, da vinda do Filho do Homem, do sinal do Filho do Homem no céu. Sim, quando o sinal do Filho do Homem no céu acontece nesse tempo, as pessoas não entendem e os pregadores não podem dizer o sinal do Filho do Homem no céu, que disse o Senhor Jesus Cristo para os dias finais. É esse sinal que veremos nestes dias, chamado o cometa Halley, que veremos todos a olho nu. Se não se pode, neste tempo final, assinalar o cumprimento das promessas bíblicas para este tempo, à medida que vão se cumprindo, que vã é a pregação. Não surge, não causa nenhum efeito positivo para que Deus cumpra em cada pessoa a promessa da transformação e rapto ou translação prometida na Bíblia para o tempo final. Por isso, é necessário que a pregação da palavra seja a pregação de uma palavra vivificada, de uma palavra viva, de uma palavra que tem seu cumprimento neste tempo em que vivemos. Quando se chega ao tempo do cumprimento da promessa divina, tem que se pregar a promessa divina com o cumprimento dessa promessa. Ou seja, tem que se pregar a profecia vivificada. Tem que se pregar a profecia viva. A palavra viva é a palavra que se prega, mostrando-nos o cumprimento desta promessa. Porque a palavra, sem o cumprimento desta palavra, é como o corpo sem espírito.
que é uma palavra que não está vivificada, é uma palavra que não está com vida, que não está em funcionamento. Porém, quando se cumpre e se mostra essa promessa e se mostra o cumprimento dela, está se mostrando uma palavra viva, vivificada, uma palavra com o espírito da profecia, que é o cumprimento dessa profecia. E essas são as coisas que nós devemos conhecer neste tempo. Fora disso, o demais é religião, é sectarismo, é mera interpretação humana, é religiosidade, é, em muitas ocasiões, fanatismo religioso. Porém, quando se prega essa palavra com o cumprimento dessas promessas, isso já não é fanatismo, isso já não é sectarismo, isso já não é outra religião mais, mas que isso é a palavra vivificada. Isso é a obra de Deus sendo realizada no tempo em que a pessoa vive. Isso é o que você e eu necessitamos conhecer. Essas são as coisas que você e eu necessitamos ouvir, sendo ensinadas, sendo pregadas, para conhecê-las e poder receber a transformação de nossos corpos e a translação, o rapto prometido para os eleitos. E o que vai nos revelar essas coisas que devemos conhecer neste tempo? A grande voz de trombeta, que é a mensagem final, enviada pelo Senhor Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, com este duplo ministério de Moisés e Elias, das duas oliveiras, dos dois candeeiros, é o que nos dará a conhecer as coisas que devemos conhecer neste tempo. E são as coisas que todos os pregadores devem pregar neste tempo em que vivemos. Fora disso, as demais pregações não serão pregações atualizadas, e sim que serão pregações já passadas de tempo. Serão pregações que já ouviram muitas vezes as pessoas e nunca conseguiram nem a transformação, nem o rapto, nem sequer o recolhimento dos eleitos, porque isso estava ordenado para a grande voz de trombeta, a trombeta final, e para o ministério das duas oliveiras, dos anjos do Senhor, que estariam em um homem enviado pelo Senhor Jesus Cristo, chamado no Apocalipse o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, ou anjo do Senhor Jesus Cristo, um anjo mensageiro. No livro apocalíptico para a igreja, é um homem, um profeta com uma mensagem. Assim que
Essas são coisas que devemos conhecer. Porque fora dessas coisas que devemos conhecer, não há promessa de recolher os eleitos. Não há chamado para os eleitos fora da grande voz de trombeta. E fora do ministério que essa mensagem operará, não há chamado para os eleitos. E não há transformação para os eleitos sem essa grande voz de trombeta que irá prepará-los para a sua transformação. E se não há nada, se não há bênção, se não há promessa de transformação e rapto, fora da grande voz de trombeta que tocará o ministério de Moisés e Elias, que estará em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo, então, de que vale aos seres humanos ouvir outra coisa que não seja a voz do Senhor Jesus Cristo, através da grande voz de trombeta da mensagem final, que estará sendo proclamado pelo ministério de Moisés e Elias, que estarão em um homem enviado do Senhor Jesus Cristo. De que valeria as pessoas ouvir outros homens que não tenham essa mensagem? Para a transformação e o rapto não terá valido de nada. Porém, você se perguntará: e não poderei ouvir a nenhum outro pregador pregando a palavra? Sim, pode ouvi-lo. Se for portador da mensagem de grande voz de trombeta que estará trazendo o mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Porque alguém depois tem que continuar alimentando-o com a mesma mensagem. Essa é a mensagem que necessitam todas as igrejas, e é a mensagem que necessitam pregar todos os pastores, todos os sacerdotes, todos os ministros de todas as religiões e seitas religiosas, para que possam ser transformadas as pessoas que ouçam a pregação da palavra. Fora disso, não há esperança de transformação e rapto para nenhum ser humano. Não importa bom ou consagrado ou santo que a pessoa seja, e não importa a qual igreja ou seita religiosa ou religião pertença à pessoa. E não importa quem seja o que lhe ensine a palavra, fora da grande voz de trombeta, não há esperança de transformação em rapto para nenhuma pessoa, porque não é pelos méritos da pessoa, e sim pela eleição, predestinação divina, conforme a esse programa que ele tem para o ser humano neste tempo final, o qual foi ordenado, planificado desde antes da fundação do mundo pelo Criador. Assim que não estamos lutando aqui na Terra por algo, para que algo seja feito, e sim, estamos aqui para conhecer as coisas que devemos conhecer, para receber o que Ele prometeu
para seus filhos neste tempo final. Ele prometeu nos dar a herança que Ele ordenou para nós. E por isso, estas coisas que Ele está, conforme a seu propósito, levando a termo para esse tempo final, são as coisas que devemos e nos convém conhecer, porque são as que produzirão essas grandes bênçãos que Ele nos prometeu para o tempo final. As coisas que devemos conhecer. Já sabemos quais são as coisas que Ele prometeu para este tempo. As coisas que Ele prometeu realizar para este tempo. Essas são as coisas que nós devemos e nos convém conhecer. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. Muito obrigado pela vossa amável atenção e que passem muito boa tarde. Deus abençoe a todos.